E aí pessoal, no passo a passo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma linda eco bag que eu tenho certeza que você vai amar. Mas primeiramente eu quero me apresentar para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Lucas Luan, sou do Ateliê Expressando Arte e ensino costura criativa tanto aqui no canal quanto na minha página por assinatura, que se você não conhece, pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. Lembrando que temos dois planos, que é o plano mensal e o plano semestral, onde você pode escolher o plano que você deseja para você se tornar um assinante, tá certo? Dentro da comunidade, pessoal, eu trago conteúdo toda semana. Toda semana você terá acesso a um projeto diferenciado para você agregar no seu ateliê e vender muito, tá certo, pessoal? Sem contar que se tornando assinante hoje, você terá acesso a todos os projetos que já passaram. Então isso é muito legal, né, pessoal? Então faz a tua assinatura e vem se tornar um assinante da comunidade Ateliê Expressando Arte, tá certo? Olha só, pessoal, o projeto de hoje foi desenvolvido e baseado em uma live que eu acabei disponibilizando para as meninas lá no meu Instagram, que se você não me acompanha as minhas mídias sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá certo, pessoal? Lá no meu Instagram eu trago conteúdo de live de ensinamento toda semana, então se você não me acompanha lá, tá perdendo muito conteúdo de qualidade, tá certo? Então vai lá, já me segue lá, para vocês terem acesso a todo o meu conteúdo por completo, tá bom? Olha só, pessoal, esse projeto, ele foi baseado com modelagem. E eu vou ensinar para vocês a fazer todo o processo de modelagem aqui no ao vivo, tá certo? Aqui na aula. Então vocês vão ter acesso a toda a modelagem durante o passo a passo. Eu não vou disponibilizar PDF com moldes porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso à impressora. E eu quero que todas consigam reproduzir a peça, tá certo? As medidas eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês acessarem e ter o acesso por completo, tá bom? Lembrando, pessoal, que se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal, e comenta o que você achou da aula, tá certo? Compartilha com as tuas amigas para que elas possam ter acesso também a esse conteúdo e dessa forma a nossa comunidade aqui vai aumentando, tá bom, pessoal? Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E eu acabei desenvolvendo essa peça, pessoal, com vários elementos. Aqui na parte frontal, eu fiz aqui essa base com um bolsinho sanfonado. Ela vem com esse adaptador de fecho. Eu vou ensinar para vocês todo o método, tá certo? Ela vem com essa aba e vem com esse acabamento aqui sanfonado. Olha só que coisa linda. Aqui na parte traseira, ela vem com esse acabamento com um bolso e vem com um adaptador aqui da minha alça transversal. A base de cima da abertura ela vem com acabamento aqui no zíper e é uma peça que ela vem com modelagem aqui no fole. Então ela vem com esse tipo de modelagem, uma forma bem simplificada que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Lembrando que eu trouxe aqui 3 tonalidades para que vocês possam abusar, porque tenho certeza que você vai amar utilizar qualquer tonalidade de tecido aí para fazer a confecção dessa peça. Lembrando que vocês podem também estar reproduzindo a peça com vários outros tipos de materiais, como sintético, PVC, sarja, qualquer tipo de material dá para ser confeccionado, tá bom? Espero que vocês gostem do passo a passo, espero que vocês possam estar reproduzindo lindas peças aí no seu ateliê e até mais, tá, pessoal? Tchau, tchau! Pronto, pessoal, para a gente dar início na confecção da nossa peça, primeiramente a gente vai fazer 2 moldes aqui, que vai ser o molde da nossa lapela do bolso frontal e vamos fazer a aba desse bolso frontal, tá certo, pessoal? Então assim, você vai precisar recortar uma faixa de cartolina com a medida de 18 centímetros por 9 e eu vou precisar de outra faixa que tem 4 centímetros de largura por 17, tá certo? Essa base será do meu fecho e essa base aqui será da minha aba, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente fazer a modelagem dessa base aqui, eu vou utilizar o cone da minha linha, tá certo, pessoal? Então você pega uma linha de bordado ou qualquer outra base que tenha um círculo e utiliza aqui nessa base aqui para você fazer o canto. E aí eu venho aqui com a caneta e faço aqui a marcação, ó, nessa base. É muito fácil, tá, pessoal? Não tem mistério não. Finalizando essa etapa, eu vou dublar aqui a minha base. Olha só. Vem aqui, vinca ele ao meio. E aí você pode refilar essa base seguindo aqui a modelagem que foi feita com a caneta, tá certo? Olha só, essa base aqui da minha aba, ela já está concluída, tá certo, pessoal? 18 por 9. E aí você vai transferir para o seu material
estruturado, tá bom? Agora, pessoal, para a gente fazer a nossa lapela, o que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou precisar dobrar essa base aqui de 4 centímetros, então no caso ela vai ficar com 2 centímetros, tá certo? Vinca ele direitinho, para que ele fique bem posicionado. E aí você pode passar o cabo da tesoura para deixar esse trabalho bem vincado, porque a gente vai precisar fazer aqui uma marcação precisa, tá certo? Olha só, vinquei aqui essa base. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com uma marcação à mão livre, tá certo? Não tem segredo. O que você vai precisar fazer é você utilizar essa margem aqui, ó, tá certo? O que você vai precisar fazer é utilizar essa margem aqui, pessoal, tá certo? Então você vem aqui na ponta, ó, e aí você faz aqui uma marcação dessa forma e você vem formando aqui como se fosse uma cintura, entendeu? Olha só, uma modelagem como se fosse uma meia lua. E aí você vem descendo o seu trabalho. Quando chegar aqui mais ou menos uns 5 centímetros da base de baixo aqui, ó, dessa base da marcação para baixo, aí você já vem formando essa ondulação aqui, ó, para formar como se fosse uma gota. E aí você vem aqui na base de baixo, faz como se fosse um círculo e vem completando aqui para que essa base possa ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo bem detalhado, tá certo? Olha só, pessoal, tá vendo como é que fica? Fica dessa forma aqui, com essa ondulação. Agora a gente vai trabalhar aqui com a tesoura e a gente vai refilar todo o excesso que ficou passando. Olha só, vem a mão livre mesmo e faz o corte. Lembrando, pessoal, que essa lapela aqui é opcional. Se caso você não quiser fazer com esse tipo de acabamento, você pode fazer uma lapela reta, entendeu? Um retângulo reto aí de 3 ou 17, que também fica muito legal. Olha só, aí ela ganha essa modelagem aqui na peça, tá certo? Fica desse jeito. E aí você vai transferir para o seu Montana, tá bom? Toda a lista de modelagem, pessoal, as modelagens, pessoal, é essa que eu acabei de passar para vocês. Agora eu vou fazer a apresentação de toda a lista de material que compõe nesse projeto, para que a gente possa dar início nesse passo a passo que vai ser lindo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente vai trabalhar na parte frontal da nossa peça. E aí a gente vai precisar recortar uma faixa de tecido, lembrando que aqui eu estou utilizando o tricoline e o suede, tá certo? E o meu trabalho está sendo estruturado no TNT da gramatura 100 e no TNT da gramatura 60. Não estou utilizando nylon dublado e também não estou utilizando nenhum outro tipo de manta, né, como a manta R2, a manta R1 ou a manta Jade. É só o TNT, tá bom? E aí eu vou precisar recortar aqui um retângulo com a medida de 23 centímetros de altura por 21 centímetros de largura, tá certo? Você vai recortar essa base no seu TNT e aí a gente vai precisar fazer aqui uma composição com um tecido aqui com a medida de 6,5 centímetros de altura por 21 centímetros de largura. Essa base também foi estruturada no TNT da gramatura 100, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai precisar recortar aqui uma faixa de tecido estampado para a gente fazer o nosso bolso. Lembrando que esse bolso ele é um bolso sanfonado. E aí eu vou precisar recortar uma faixa com a medida de 30 centímetros por 16. Essa base aqui ela foi estruturada no TNT da gramatura 60 e é importante que você utilize nas partes que tem tecido estampado o TNT da gramatura 60 ou de 40, porque dessa forma o seu trabalho vai ficar limpo, tá certo? Porque vai ser camada sobre camada, então não precisa você agregar um TNT mega estruturado, tá bom? E aí eu vou precisar também recortar uma faixa de tecido tricoline com a medida de 30 centímetros de comprimento por 19, tá bom? E aí eu vou separando aqui essa base. Para mim fazer a junção da base do meu bolso sanfonado, pessoal, essa que eu acabei de apresentar para vocês, eu vou precisar recortar uma faixa no tecido principal com a medida de 21 centímetros de comprimento por 6. Essa base foi estruturada no TNT da gramatura 100 e eu vou precisar recortar a mesma medida no meu forro, tá bom? E essa base aqui eu separo porque a parte frontal já foi apresentada, tá bom? Pessoal, olha só, seguindo a modelagem da minha aba, lá quando eu ensinei para vocês, você vai transferir para o seu tecido e ele vai ficar dessa forma.
Aqui eu recortei uma vez no meu tecido e uma vez no meu TNT. E aí eu vou precisar também recortar uma vez também no meu forro. Aqui eu estou utilizando um retângulo, mas durante o passo a passo é só espelhar aqui e refila e tira todo o excesso. Mas é seguindo a mesma modelagem que eu ensinei para vocês, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer a apresentação para vocês aqui de toda a lista de material da parte traseira da minha peça, tá bom? E aí eu vou precisar recortar uma faixa de tecido com a medida de 27 centímetros de altura por 21 centímetros de largura. Essa base aqui, pessoal, ela foi estruturada no TNT da gramatura 100 e a gente vai precisar de 2 forros com a mesma medida, tá bom? Que será a parte interna. E aí essa base você recorta no seu tecido tricoline. A gente também vai precisar de 2 medidas para fazer o forro do bolso interno dessa parte. Eu vou precisar recortar 2 vezes com a medida de 21 centímetros de largura por 19 centímetros. E aí você vai precisar de 2 vezes com essa medida, porque a gente vai fazer um trabalho interno. E aí você vai separar essa base, tá certo? Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui a parte do bolso traseiro. Nessa base aqui, pessoal, lembra que eu falei que no tecido estampado você deve utilizar o TNT da gramatura 60? Pronto. Aqui nessa base eu vou recortar aqui uma faixa com a medida de 21 centímetros por 21 nessa base. E aqui eu recortei uma faixa com a medida de 24 centímetros de altura por 21 centímetros de largura, tá bom? Essa base aqui é para fazer um acabamento de um viés falso. E aí eu vou precisar dessa medida, tá bom? E para finalizar em relação às medidas, pessoal, a gente vai precisar de um fole. E para fazer esse acabamento a gente vai precisar de a medida de 72 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Essa base foi estruturada no TNT da gramatura 60 e aí eu vou recortar a mesma medida no meu forro, tá bom? Aí durante o passo a passo eu vou ensinar para vocês a modelagem para que vocês possam obter um bom resultado na sua peça, tá bom? Para finalizar, pessoal, agora eu vou fazer a demonstração aqui de todo o material que compõe a respeito de alças, né, de suportes e tudo mais. Seguindo a modelagem da minha lapela, lá que eu ensinei para vocês do feixe, você vai recortar, você vai transferir para o seu montana, seguindo a modelagem, você vai obter esse resultado que será da lapela, tá certo? E aí a gente vai precisar recortar uma faixa com 1,40 por 3, que será a nossa alça transversal. E aí você pode estar utilizando qualquer tipo de material para fazer a sua alça, tá bom? E aí a gente vai precisar de vários suportes aqui que vai ser composto nessa peça. Aqui eu recortei uma faixa com a medida de 2 centímetros de largura por 21 centímetros de comprimento. Aqui tem 2 medidas com 9 centímetros por 2. Essa base aqui será introduzida para fazer a parte da minha base do suporte da alça transversal. E essa base aqui, pessoal, será a base onde eu vou aplicar, onde eu vou fazer a junção do fecho, tá certo? Então, essa base aqui, ela tem 6 centímetros por 2, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, fiquem com um passo a passo e até mais, tá? Pessoal, olha só, a gente vai começar a trabalhar aqui na base do bolso sanfonado, tá certo? Aí a gente vai fazer a parte principal, que será a parte frontal da nossa peça, e depois a gente trabalha com a parte traseira. Aqui no avesso, pessoal, eu vou trabalhar aqui com a marcação de 1 centímetro. Lembrando que posicione e tenha cuidado em relação ao segmento do seu tecido, tá bom? Se tiver um padrão, utilize a base correta para que o seu trabalho não fique de ponta cabeça. Aí, ó, eu vou trabalhar aqui com a marcação de 1 centímetro. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero fazer como se fosse um debrum aqui nessa peça. E aí eu vou precisar fazer essa marcação de 1 centímetro aqui. E aí eu vou posicionar, ó, o direito do meu forro com o direito do meu tecido principal. E aí eu vou posicionar ele nessa base aqui e vou passar aqui uma costura em toda extensão aqui, seguindo a margem da costura aqui, que será na marcação. Pronto, pessoal, olha só, já passei aqui o pesponto, refilei e tirei todo o excesso. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, com a margem de um pique, ó. Centraliza ao meio
e faz aqui o pique no centro, tá certo? Olha só. Fiz aqui o pique no centro, eu venho aqui nessa base aqui e vou marcar aqui, ó, com a minha caneta fantasminha. Você pode utilizar também um alfinete, tá bom? Olha só. Fiz aqui a marcação no centro. E aí eu vou trabalhar aqui com a minha régua. Nessa base aqui, pessoal, eu vou precisar aqui fazer a marcação aqui de 6 centímetros, tá certo? E aí eu venho aqui, ó, posiciono e faço aqui a minha primeira marcação, 6 centímetros. A partir do meu pique para dentro. E aí eu vou seguir o mesmo passo a passo desse outro lado, tá certo? 6 centímetros a partir do meu pique. Olha só, já tenho aqui duas marcações que será nessa base aqui onde eu vou fazer o sanfonado. E aí é só você dobrar essa base aqui, ó, e passar a costura, tá bom, pessoal? Em cima da marcação. Então eu vou fazer todo esse processo aqui e vocês vão acompanhando. Agora, pessoal, olha só, passei aqui a costura, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a borda, ó, em cima dessa minha base, que vai ser a base frontal, e vou centralizar aqui com um clipe. Desse jeito, os dois lados. Porque dessa forma eu vou ter um controle para distribuir aqui de uma forma bem legal essa base. E aí eu vou distribuir ela aqui em cima. E aí ela já vai formar aqui, ó, esse acabamento, tá certo? Do pique aqui, ó. E aí você posiciona pique com pique na base, que dessa forma você vai ter a preguinha perfeita, tá bom? Aí, pessoal, eu vou centralizar aqui, ó, um clipe nessa base, para fixar aqui essa base da prega. E aqui também. E aí eu vou passar aqui uma costura, tá bom? Tiro essa base e vou passar aqui uma costura. Pronto, pessoal, olha só. Eu trabalhei aqui com a costura aqui para me fixar aqui a preguinha da minha base do sanfonado. Aqui eu vou utilizar aqui esse adaptador aqui, que será o pedaço de montana que eu preciso fazer a aplicação dele aqui. Já fiz aqui um pesponto nessa base aqui e fiz um pesponto também na minha lapela, tá certo? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como eu faço o pesponto no meu montana, tá certo? Aí essa base aqui eu vou fazer a aplicação dele aqui, tá certo, pessoal? E aí você posiciona de acordo com o tamanho que você deseja. Eu vou posicionar ele dessa forma aqui e aí eu refilo o excesso que fica passando. Pronto, meu trabalho ficou aqui com mais ou menos uns 4 centímetros. E aí eu vou precisar fazer aqui um furo com o meu alicate. Então você posiciona ele dessa forma que está aqui. Vem com o alicate e faz aqui um furo para você posicionar aqui o seu trabalho de botão, tá certo? Vamos lá. Centralizar o meio e faz aqui o furo. E aí eu vou encaixar aqui o meu botão. Em relação ao meu botão de imã, pessoal, você vai posicionar a base que tem o imã, tá certo? Aqui nessa parte. Então você desconecta ele aqui, encaixa ele nessa base dessa forma e posiciona aqui o acabamento aqui no avesso, tá certo? Agora a gente vai trabalhar com o balancinho. Pessoal, o trabalho com o balancinho, pessoal, é muito simples, tá certo? Existem 3 matrizes para fazer a aplicação. Na verdade, é um conjunto de matriz que faz a aplicação desse tipo de botão. Existe esse tipo de base aqui, ó, que ele tem a superfície reta e vem com a cavidade no centro. E aí essa base aqui é para você fazer a aplicação do peito. Essa base que tem a bolinha, tá certo? Que não tem o imã. Essa outra base aqui, pessoal, é a base que eu vou fazer a aplicação agora. Ela vem com a cavidade, ela parece muito com a panelinha. Olha só, tá vendo? Ela tem essa cavidade para entrar aqui nessa base aqui, a parte do imã, essa base aqui, ó. Então ela encaixa aqui dentro e ela faz a aplicação. E essa outra base aqui, ela vem enrosqueada na base de cima aqui, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a aplicação aqui dessa base, que é a base de cima. E aí eu já vou centralizar essa base que tem a cavidade aqui, que parece uma panelinha, aqui na base de baixo.
Para a gente fazer a regulagem do nosso balancinho, a gente vai descer ele e vai posicionar para saber se ele está ok. Essa minha base aqui, pessoal, ela está certinha para mim fazer a aplicação aqui do meu trabalho. Então, quando ela tocar aqui na base baixo, é porque realmente ela está boa para ser aplicada. Aí eu vou encaixar ela aqui nessa base, olha só. E aí eu vou descer aqui e vou dar uma leve pressão. Essa base aqui já foi aplicada e o meu trabalho ficou dessa forma, tá vendo? Já fiz a aplicação aqui nessa base. Eu vou aproveitar e já vou fazer a aplicação também nessa minha base, que vai ser na minha lapela. E aí eu vou encaixar aqui com a marcação. Então vou trabalhar aqui com essa base e vou fazer aqui a marcação aqui no centro. Olha só, faço uma leve pressão aqui. Já fiz a marcação aqui no meu montana. E aí eu vou trabalhar com o meu alicate para fazer o furo. Meu furo já foi aplicado aqui, já foi feito. Agora eu vou trocar aqui, ó, essa matriz por essa outra, que tem a cavidade no centro. E aí eu vou desconectar essa base. Essa parte aqui, ó, ela vem aqui atrás, que será a parte que tem o peito. E a parte que tem o acabamento, ela vai no lado direito do montana, dessa forma. Agora é só posicionar ele aqui, ó. Essa parte que tem a bolinha, ela vai encaixar aqui dentro da cavidade do centro. E aí eu vou descer e vou fazer aqui uma pressão. Pronto. Essa minha base do meu botão já foi aplicado e ele ficou dessa forma. Tá vendo, pessoal, como é simples? Agora a gente vai trabalhar com a aplicação da base desse bolso frontal. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó, com essa base que tem 6 cm de largura por 21. Vou posicionar ele aqui em cima dessa base, direito com direito. Vou clipar e vou passar aqui uma costura com o pé de máquina. Depois eu venho com o meu forro posicionando o direito dele aqui, nessa base de trás. E aí eu vou passar a costura e vou rebater, tá certo? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só, fiz aqui o pés-ponto, meu trabalho já está finalizado nessa base. Agora eu vou introduzir ela nessa parte aqui, ó, que será a base frontal da minha peça. E aí eu vou encaixar aqui, ó, essa base baixo. É só encaixar direitinho aqui, e aí você vai passar a costura aqui na base baixa e nas laterais, tá certo? Então vou clipar esse meu trabalho, e aí vocês vão acompanhando aí com a costura aqui para fixar essa base aqui na parte frontal dessa minha peça. Pronto, pessoal, finalizei aqui com a costura, o meu trabalho já foi refilado e tirado todo o excesso de rebarba, de linha. Agora a gente vai trabalhar aqui com a nossa aba, tá certo? Pra gente posicionar aqui e fazer o acabamento final. Pra gente fazer esse acabamento com a aba, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar aqui com a minha base, que vai ser a aplicação da minha lapela, e aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou precisar fazer o pique no centro aqui do meio, na base de cima e na base de baixo. E aí eu vou passar aqui uma marcação aqui com a minha régua. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com a minha lapela. E aí eu vou encaixar ela aqui no centro, tá certo? Posiciona direitinho para que ela fique bem centralizada aqui no meio.
E aí você vai fazer duas marcações. A primeira marcação você vai fazer com a margem de 2 centímetros de distância da minha base aqui, ó. Você posiciona o centro e faz uma marcação de 2 centímetros. Eu vou descer abaixo aqui com a marcação de 4 centímetros, tá certo? E aí eu faço aqui a segunda marcação. E aí o meu trabalho aqui vai ficar com essas marcações aqui, ó. Não sei se vai dar para focar, mas tem uma marcação aqui dessa minha base de cima para baixo de 2 e dessa minha primeira marcação para baixo mais 4, tá bom? E aí eu vou fazer aqui a fixação dessa minha base, eu vou posicionar aqui um clipe para deixar essa minha base fixa aqui. E aí eu vou fazer aqui as marcações com o meu furador, tá certo? Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui com 2 botões que será rebite, tá certo? Aí eu vou fazer assim, pessoal, eu vou encaixar ele aqui na base de trás, aqui no avesso, para que ele possa sair aqui no direito. Pronto, pessoal, agora eu vou fazer a aplicação aqui do meu balancinho com o meu rebite, tá certo? E é só você centralizar ele aqui na base e dar uma pressão aqui, ó, que ele já vai fazer a aplicação, tá bom? Pronto, já ficou aplicado. Agora eu vou passar aqui uma costura aqui nessa base e vou fazer a aplicação aqui do meu forro. Passando aqui uma camada de cola para fixar aqui na base. E aí depois é só passar a costura e refilar todo o excesso do forro, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer a aplicação do nosso viés. E essa aplicação ela vai acontecer pelo avesso do meu trabalho aqui. Já foi passada aqui a cola, já foi costurado e tirado todo o excesso. Agora eu vou trabalhar aqui com o meu viés. Para fazer a aplicação do viés, pessoal, é muito simples. No meu viés, ele tem o acabamento do direito e tem esse acabamento do avesso, que tem a lapelinha aqui, ó, que tem o trabalho vincado. Eu vou trabalhar com ele fechado, tá certo, pessoal? E a margem da costura ela vai ser em cima desse vinco. Então será com a margem de meio centímetro. Isso tem que acontecer pelo avesso, tá, pessoal? Porque o acabamento final da sua peça vai ficar com um ponto muito bonito se você fizer dessa forma, tá bom? Então deixa assim, ó, igual aqui. E aí você vai centralizar aqui e vai passar a costura, tá bom? E aí eu vou passar aqui a costura em toda a extensão, depois eu vou virar e vou rebater. Agora, pessoal, olha só, eu passei o pesponto, virei o meu trabalho e fiz aqui a aplicação nos meus clipes. Agora eu vou iniciar aqui com a costura para rebater esse meu trabalho, tá bom? Finalizando aqui essa etapa, pessoal, olha só como o trabalho fica limpo, fica maravilhoso, né? A aplicação do viés em toda extensão. Agora você vai centralizar aqui, ó, o meio da sua peça e vai fazer aqui um pique no centro. Olha só. Aí você vai encaixar aqui, ó, o seu botão e aí você vai fazer a aplicação dele aqui nessa base. Consequentemente, fica sobrando aqui um excesso aqui, ó, dessa minha base, mas depois eu refilo, tá certo? Que é de menos de meio centímetro. Então eu vou passar aqui a costura em toda a extensão aqui, para deixar essa minha base da minha lapela fixa.
Agora, pessoal, eu vou trabalhar com aquela faixa de 6,5 cm por 21. E aí eu vou encaixar ela aqui, ó, e vou passar aqui a costura, tá bom? Então, centraliza aqui, direito com direito, fixa aqui com os clipes e passa aqui uma costura aqui com o pé de máquina, tá bom? Agora, pessoal, olha só, é só tombar aqui e passar aqui o pesponto nessa base, tá certo? Vamos lá. Pronto, finalizei aqui essa base, tira todo o excesso de linha e essa base aqui já está concluída, que será a parte frontal da minha peça. Olha só que luxo! Agora a gente vai trabalhar com a parte traseira, tá certo? Vamos lá. Olha só, pessoal, para a gente fazer o bolso traseiro, a gente vai seguir aquele mesmo esquema, virando a nossa peça. Se liga na posição, tá certo? E aí eu vou fazer aqui a marcação aqui de 1 cm e vou trabalhar aqui com a costura, tá certo? Para poder fazer a aplicação aqui nessa peça. Então vocês vão acompanhando aí todo o processo, porque não tem mistério, tá, pessoal? É muito simples. Vem aqui com o forro, posiciona direito com direito. Vou passar aqui uma costura e vou virar e vou rebater. Aí é só você encaixar aqui nessa base. Posiciona sempre a base baixo, fixa aqui, ó, e passa a costura. Finalizei aqui essa etapa, pessoal. Agora a gente vai fazer a aplicação aqui do nosso suporte aqui, que será a base da nossa meia argola, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com a marcação, e aí eu vou posicionar aqui a marcação aqui com a margem de 4 centímetros, e aí eu vou passar aqui um risco, tá certo? Pronto, passei aqui a minha primeira marcação, e aí eu vou fazer aqui um pesponto nessa minha base, ó. Vou centralizar essa minha base aqui, olha só, paralelo aqui com a marcação, e vou passar a primeira costura nessa base de baixo, tá certo? Nessa de baixo aqui com o pesponto. Aí eu vou mudar aqui a minha linha para a linha preta e vou fazer esse pesponto, e depois eu vou trabalhar aqui com as marcações, que vai ser a base da minha meia argola. Eu só vou centralizar aqui antes e já vou centralizar o pique para auxiliar, tá certo? Vamos lá. Agora, pessoal, vou trabalhar aqui com a marcação aqui para me posicionar aqui o suporte da minha alça, que vai ser o adaptador aqui da minha ferragem, tá certo? E aí eu vou trabalhar aqui, ó, com a marcação, tá, pessoal? Eu venho aqui com 6 centímetros, olha só, 6 centímetros a partir do meu pique, e vou fazer aqui uma marcação aqui nessa base, olha só, 6 centímetros. Desse outro lado aqui também, tá? Venho aqui e faço uma marcação. Então olha só, o meu pique está aqui, do meu pique para dentro 6 centímetros e do meu pique para dentro 6 centímetros. E ficou com essa margem aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui com um balancinho para fazer a aplicação aqui desse suporte. Pronto, pessoal, olha só, eu vou trabalhar aqui com o suporte que é de montana e com as duas ferragens que vai ser a meia argola, tá certo? Eu vou encaixar ela dessa forma aqui, vou fazer aqui um furo aqui na base com o furador, né, o agulhão, e vou fixar aqui um rebite número 1, tá bom? Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa minha base aqui, ó,
Lembrando que o acabamento, se você quiser, você pode até cortar aqui mais um pouquinho, para deixar o trabalho bem certinho. E aí eu vou encaixar essa minha base aqui dentro. É só você posicionar até embaixo. Certifica que tá certinho aqui com a marcação. E a parte do acabamento ela fica pra cima, tá certo? Dessa forma. E aí eu vou encaixar desse outro lado aqui da mesma forma. E aí eu vou passar aqui uma costura de fora a fora, tá bom? Vamos lá. Pronto, essa base aqui já está concluída, tá certo, pessoal? Agora a gente vai trabalhar aqui com o nosso zíper, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, olha só, eu vou precisar aqui ó, de uma faixa de zíper com a medida de 19 centímetros e duas faixas de tecido com 8 centímetros de comprimento por 3, tá certo? Aqui eu cortei com 4, mas aí eu refiro. Aí eu vou posicionar aqui, pessoal, o meu cursor nessa base. E aí eu já vou fazer aqui a aplicação aqui dessa minha base para fazer o acabamento. Olha só, vou posicionar o direito do meu tecido com o avesso do meu zíper. E aqui eu vou passar aqui uma costura com a margem de 1,5 cm, tá certo? Então vamos lá. Isso eu vou fazer dos dois lados, tá bom? Agora, pessoal, olha só, eu vou virar o meu trabalho, vou tombar ele dessa forma aqui, ó. Aí eu tiro todo o excesso que ficou passando. Olha só, tiro todo o excesso. Aí eu vou virar essa borda aqui, ó, pra fazer o acabamento. E aí quando ele tombar aqui em cima da costura aqui que foi feita, aí eu passo aqui a costura pra rebater, tá certo? Vamos lá. Isso eu vou fazer dos dois lados. Finalizei aqui essa etapa, pessoal. Agora é só dobrar aqui, ó, e fazer o pique aqui dos dois lados para você centralizar o meio desse zíper, tá bom? É um leve pique. Agora eu vou trabalhar aqui com a parte frontal. Olha só, venho aqui, faço um pique nessa base. E aí eu vou certificar se essa minha base ficou igual. Olha só, ela encaixa perfeitamente, tá vendo? As medidas. Aí eu vou fazer assim, ó, vou posicionar aqui, ó. Tem cuidado em relação ao posicionamento do cursor, né? O cursor ele tá correndo do direito para o esquerdo, ele fecha para o esquerdo. É essa posição aqui que eu preciso. É só você pegar ele aqui, ó, do jeito que tá aqui e encaixa ele aqui, ó. Tá certo? Que aí ele vai casar direitinho. Posiciona pique com pique, distribui aqui e passa a costura com o pé de máquina e depois vem com o forro, tá bom? Forro da base frontal. Agora é só centralizar o forro aqui, pessoal, olha só. Posiciona direito com direito, coloca aqui os clipes, vira a peça e passa a costura e rebate, tá bom? Essa base aqui já está concluída, tá certo, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Para a gente trabalhar com essa outra base aqui, que será a parte traseira, primeiramente a gente vai precisar fazer o bolso, tá certo? Então é só você posicionar aqui, ó, direito com direito e passa aqui uma costura aqui com o pé de máquina, tá bom? Depois é só virar e rebater. E aí eu vou
fazer a aplicação desse bolso aqui, pessoal, na parte frontal aqui do meu trabalho, tá certo? É só você encaixar aqui na base de baixo, olha só, centraliza, passa uma costura aqui na base de baixo e finaliza nas laterais. Agora, pessoal, eu vou encaixar aqui, ó, direito do meu trabalho principal com o direito do meu trabalho avesso, pique com pique e distribuir aqui os clipes. Dessa forma, o seu trabalho vai ficar fácil de fazer a aplicação. Esse adaptador aqui do suporte, você tomba ele, ó, dessa forma, tá certo? Tomba ele aqui direitinho, coloca os clipes, do mesmo jeito faz desse outro lado e depois passa a costura e depois vem com forro, costura e rebate, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou centralizar aqui o meu forro e aí eu vou costurar aqui. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o cone da minha linha de bordado para fazer esse acabamento aqui arredondado, tá certo? Então você posiciona aqui, ó, o cone na base de baixo, vem com a sua caneta e faz a marcação de fora a fora. Pronto. Finalizei aqui essa etapa. Se caso você quiser fazer uma bolsinha compacta, é só você fazer a aplicação sem posicionar o forro, tá bom? Direito com direito do trabalho estruturado e direito com direito do tecido de forro. Passa a costura e depois vira e rebate, tá certo? Que aí vocês vão ter uma bolsa compacta. Aqui, como eu quero fazer um fole, olha só, ela vai ficar linda, pessoal. Aí eu vou precisar fazer a aplicação do meu fole agora, tá certo? Essa base aqui já está concluída. Para trabalhar aqui com o fole, pessoal, olha só, eu vou precisar fazer aqui umas marcações, tá certo? Então eu vou dobrar aqui ao meio, olha só, nessa margem de 8 centímetros, e vou fazer aqui um pico dos dois lados. Aí eu vou trabalhar aqui com a minha fita, tá certo? Olha só, eu venho com a fita métrica e vou determinar aqui uma margem, a partir do meu pique para fora, uma margem com a medida de 1,5 cm, tá certo? 1,5 cm e dessa outra base aqui 1,5 cm. No total a minha peça ela vai ficar com a margem de 3 cm, tá certo? Aqui dessa base para essa base aqui, 3 cm. Isso eu vou repetir nessa outra base aqui também, ó. 1,5 cm a partir do meu pique e aqui, ó, 1,5 cm. Agora, pessoal, dessa minha base para baixo eu vou descer 21 centímetros, tá certo? 21 centímetros aqui e aqui também. E aí eu vou repetir a mesma medida do outro lado. Agora eu vou trabalhar aqui com a minha régua. Olha só, na marcação aqui de cima, com a marcação de baixo, eu vou centralizar a minha régua e vou passar aqui uma marcação para refilar essa base, tá certo? Então vai vir uma marcação aqui desse lado, uma marcação desse outro lado aqui. E aí eu vou repetindo do outro lado também a mesma coisa. Pronto, pessoal, olha só, o meu trabalho fica com a marcação assim, ó. Tá vendo? A marcação aqui e desse lado aqui também. Agora a gente vai trabalhar com o nosso forro. E aí eu vou fazer assim, ó, vou posicionar direito com direito aqui nessa base, toda extensão.
E aí eu vou passar aqui uma costura com uma costura de 1 centímetro, tá bom, pessoal? Em cada borda. Agora é só virar o trabalho e rebater, tá bom? Vira o trabalho e rebate toda a costura. E aí eu vou rebater seguindo a modelagem, tá bom? Que aí eu vou precisar recortar essa base aqui para me formar a modelagem que eu necessito. Pronto, pessoal, olha só, finalizei aqui a minha costura, fica dessa forma aqui, ó, com a modelagem. A parte do forro fica bem assentado, olha só, tá vendo o acabamento? Agora eu vou trabalhar aqui com o meu viés, tá bom? Então vamos lá. Para fazer a aplicação do viés, eu vou seguir o mesmo esquema, só que eu vou abrir o vinco, tá certo? Então eu vou abrir aqui esse vinco, vou posicionar aqui, ó, com a margem de 2 centímetros para fora. E vou passar aqui a costura em cima do vinco, que no caso vai ser com a costura de meio centímetro. Então com ele aberto, eu posiciono ele aqui e vou iniciar a costura. Isso eu vou fazer dos dois lados, tá bom, pessoal? E vou deixar a margem de 2 centímetros aqui sobrando, tanto de um lado quanto do outro. Pronto, pessoal, fiz aqui a aplicação aqui do meu viés na minha base. Dessa forma facilita muito a aplicação na sua peça, tá certo? Agora a gente vai trabalhar com ele na parte frontal. E aí, é sempre bom você seguir esse passo a passo, tá, pessoal? Posiciona aqui, ó, borda com borda, centraliza ao meio e faz o pique aqui no centro, para deixar o seu trabalho dividido, tá certo? Isso você vai fazer também no espelho frontal e no espelho traseiro. Pronto, pessoal, agora a gente vai trabalhar aqui com o nosso fole, e aí é só você fazer aqui a aplicação aqui de direito com direito, pique com pique no centro aqui, posiciona aqui um clipe para deixar essa base aqui fixa. E aí eu já vou disponibilizar aqui, ó, essa base, ó, da borda, aqui com a borda de cima aqui, ó, posiciona direitinho, deixa tudo bem certinho e coloca aqui um clipe. Isso eu vou seguir aqui, ó, nessa outra base também, tá bom? São os pontos que você precisa fixar primeiro. E aí depois é só você distribuir com os clipes em toda a extensão da sua peça. Agora, pessoal, vou trabalhar aqui com a costura em toda a extensão. Depois é só você trabalhar com essa base aqui, ó, dos 2 centímetros, dobrando aqui para fazer o acabamento, tá certo? Você dobra, passa a costura para rebater e depois vira o trabalho e rebate a costura. Da mesma forma que eu estou fazendo a aplicação aqui nessa parte aqui, na parte frontal, eu vou fazer com a parte traseira, tá bom? Então vamos lá. Eu vou primeiro começar com a costura aqui nessa base para fixar, e aí depois eu venho fazendo um acabamento aqui nessa borda. Olha só, pessoal, tá vendo essa base aqui, ó, que foi dobrada?
é justamente para fazer o acabamento aqui da borda, entendeu? Então é só você dobrar ele aqui, ó, e fazer a aplicação aqui dos clipes para auxiliar, que aí você vai ter uma borda perfeita, tá bom? Ela vai ficar assim, ó, com o acabamento. Isso eu vou fazer dos dois lados. Pronto, pessoal, finalizei aqui essa base, agora eu vou centralizar e vou fazer o acabamento desse outro lado, tá certo? Então é só posicionar aqui, ó, borda com borda, passa a costura e rebate, seguindo o mesmo procedimento que foi feito na parte frontal. Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha costura, faz a limpeza, olha só como é que fica aqui esses cantos, tá vendo? O acabamento do viés fica dessa forma. Agora eu vou virar a minha peça, tá certo? Depois que eu virar a minha peça, eu vou trabalhar aqui com a alça e a peça já vai ficar concluída, tá bom? Pronto, pessoal, olha só, finalizei aqui a minha peça, olha só como é que ela fica. Fica dessa forma, a base de trás e a base frontal. Agora eu vou trabalhar aqui com o suporte da minha alça transversal, tá certo? E aí como é que eu vou fazer esse tipo de trabalho, pessoal? Olha só, eu vou fazer aqui um pés-ponto em toda a extensão aqui do meu montana e depois eu vou trabalhar aqui com a ferragem, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui o pés-ponto no meu montana, lembrando que eu passei aqui um pouquinho de óleo, tá certo? Para facilitar a aplicação. E agora eu vou fazer aqui a aplicação das ferragens, que vai ser 2 mosquetão, seguindo a medida da largura da minha alça e um regulador, tá bom? Vamos lá. E aí eu vou fazer assim, ó, pessoal, vou posicionar aqui o meu mosquetão, vou trabalhar aqui com furo, eu vou vir com o meu furador e vou fazer aqui um furo. E vou encaixar aqui um rebite, tá certo? Vou encaixar aqui esse rebite com o número 1, tá?
E aí vou colocar aqui o acabamento. Do outro lado, pessoal, olha só. Eu vou centralizar essa minha base, que será o meu regulador. Vou encaixar ele aqui dentro. Vou trazer essa base e vou encaixar novamente, formando aqui uma argola. Tá vendo? Aí eu vou trabalhar aqui com o meu mosquetão. Então é só você encaixar essa base aqui dentro. Eu vou pegar essa borda aqui e vou trazer novamente aqui dentro, ó, sempre deixando a ferragem desse regulador no centro, tá bom? Aí eu vou formar aqui uma segunda argola. Olha só, fica assim. Segunda argola. Tá vendo? Aí, ó, é só trazer essa base aqui, ó, deixa certinho. Ó. Traz com 2 centímetros aqui, ó, posiciona dessa forma e faz aqui mais um furo. Aí eu vou centralizar o meu rebite com o acabamento para fora. Olha só, posiciona a base que não tem acabamento aqui nessa parte e desse outro lado aqui eu vou colocar o acabamento. Olha só. Agora é só ir no balancinho e fixar essa base, tá certo? Para fazer a aplicação aqui, pessoal, com o balancinho, é muito simples. Encaixou aqui essa base, posiciona aqui direitinho e aí é só fixar aqui. O primeiro já foi encaixado, e aí eu vou encaixar esse outro aqui. Pronto. Essa base aqui da minha alça já está concluída, é só você ir ajeitando aqui, ó, a base, que ela já vai ganhando forma e ela vai ter a regulagem aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês num todo como ficou. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui a aplicação da minha etiqueta, tá bom? Vou pegar aqui uma etiqueta para fazer a aplicação na minha peça. Olha só, vou fazer a aplicação desse tipo de etiqueta, tá vendo? E aí eu vou trabalhar aqui também com rebites. Vou encaixar aqui o rebite. E agora eu vou trabalhar aqui para fazer a aplicação aqui na minha bolsa. E aí eu vou utilizar a cola da Tech Bond. Essa aqui, ó, volume 2, tá certo? Essa aqui é uma cola instantânea. Vou passar aqui uma camada de cola e vou fixar aqui nesse meu trabalho. Lembrando que essa cola aqui ela é definitiva, tá certo, pessoal? Então centraliza, se for o caso, faz até marcações para que você possa fazer a aplicação da sua etiqueta de forma que ela não vai ficar torta ou que não vai precisar remover para posicionar novamente, tá certo? Pronto, finalizada, com sucesso. Agora é só encaixar aqui a alça transversal e aí vocês vão obter um resultado muito lindo, porque essa bolsa aqui ela é um luxo. Sem contar que essa bolsa aqui, pessoal, ela foi ensinada na live lá no Instagram e fez maior sucesso. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui, tá certo? Olha só o resultado disso daqui, pessoal. Linda de viver, né? Olha só, a base de trás, a base frontal, com fecho. Olha só, bolsinho sanfonado, perfeita, né? Então, eu acredito que eu mereço o seu joinha, mereço o seu compartilhamento. Compartilha com as amigas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, pessoal. Vem fazer parte dessa comunidade que busca conhecimento a cada dia, tá certo? Espero que vocês possam estar reproduzindo e quando você fizer, me marcar lá no Instagram. Vai ser um prazer ver as confecções de vocês. E é isso, tá certo? Um grande abraço e até mais, tá, pessoal? Tchau, tchau!